Esse é um corte da live Posicionando, que acontece todas as segundas-feiras, às 20 horas, aqui no canal. Eu sou Vinícius Freitas, jornalista, fotógrafo e assessor de comunicação e posicionamento. Todas as semanas, aqui, eu analiso os últimos acontecimentos e explico para você o que tudo isso comunica. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal. Bora para o corte. Onde que tá aqui? Então, Elon Musk se tornou o primeiro trilionário do mundo. Galera, você tem noção do que é um trilhão? $1 trilhão. Não são reais, são dólares. Nem sempre a gente consegue mensurar $1 milhão, que daria ali os seus quase 6 milhões, por volta de 6 milhões de reais. Vou parar de converter aqui. Depois fica absurdo. Mas $1 milhão de dólares já dá para mensurar, dá pra gente saber que a gente consegue comprar ali, comprar casas, e fazer investimentos e tudo mais. $1 bilhão, mesmo que fosse de reais, mas $1 bilhão, gente, é muita coisa. A gente não consegue ter noção do que a gente faria com esse dinheiro. $1 bilhão, você se aposentaria seus netos, seus filhos, seus netos, bisnetos, várias gerações, você tendo $1 bilhão. O Elon Musk tem fortuna, né, em, como que se diz? Em fortuna, $1 trilhão. Quer dizer que ele tem todo esse dinheiro, ele pode sacar, ir lá no banco e sacar esse dinheiro. Não, é no seu patrimônio, era isso que eu queria dizer antes. Seu patrimônio equivale a $1 trilhão. Mas mesmo assim, para você ter noção de quanto é $1 trilhão... eu não vou pesquisar aqui, mas eu pesquisei outro dia. Para você ter uma ideia. 1 milhão... Quanto tempo? Comenta aí. 1 milhão. 1 milhão de segundos. Quantos anos? Quanto tempo daria? Dá um tempinho para você pensar. Já viu essa analogia? Para você conseguir mensurar quanto é $1 milhão de reais, $1 milhão de dólares, que seja. 1 milhão de segundos dariam 11 dias. Se você fosse voltar no passado 1 milhão de segundos, você voltaria 11 dias atrás. Agora, 1 bilhão de segundos, quanto tempo você voltaria atrás? São quase 32 anos. A gente voltaria para 1994. Um pouquinho mais, quase 1993. Dá quase 32 anos. Não, quase, ali, 1994. Vou parar de fazer cálculo. Já tô ficando cansado, tá no fim da live aqui. Agora, 1 trilhão de segundos, galera, você voltaria a muito tempo antes de Cristo. 29 mil anos antes de Cristo. Somando os 2 anos ali, 2.000 anos. Então, vamos fazer um cálculo à frente. A gente iria pro ano 32 mil à frente. Então, resumo, 1 trilhão de segundos são 32 mil anos. 1 segundo, 1 milhão de segundos são 11 dias. 1 bilhão de segundos são quase 32 anos. 1 trilhão de segundos são 32 mil anos. Muito tempo, muita coisa. Consegue mensurar o quanto isso é grandioso? O que o Elon Musk conseguiu? E ele conseguiu abrindo o a IPO da SpaceX, né? Afirma que alcançar 1 quadrilhão exigiria uma economia baseada em fábricas na Lua e em Marte. Então aqui, ó, essa é a manchete. Depois do trilhão, Musk quer o quadrilhão. Ele quer chegar ao impossível, ao além. E vamos analisar o que tudo isso aqui comunica. Ele dizer que quer ir para a Lua e para Marte, colocar fábricas lá, ele chegar a 1 quadrilhão. Vamos lá. Então, o que ele fez aqui? 3 dias após se tornar o primeiro trilionário da história, com a oferta pública inicial do IPO, como a gente já disse ali. Então, nessa segunda-feira, dia 15, em resposta a um post no X, no seu próprio Twitter ali, que calculava que ele precisaria de 998 trilhões para atingir o status de quadrilionário. Musk respondeu com uma frase que resume sua visão de mundo melhor do que qualquer balanço financeiro. Não é impossível, mas definitivamente requer fábricas na Lua e em Marte para ser alcançado. E foi além. Por essa época, não acho que o dólar será usado como moeda, apenas massa e energia, escreveu. Brincadeira, ou não, terminou com uma referência a um antigo desejo. Acho que está na hora de conseguir aquele covil no vulcão que sempre quis. Então tá aqui a postagem que ele fez, a matéria inteira também está lá na revista Exame. Você pode ir lá
fazer a sua própria análise. O que a gente consegue entender do que trouxe aqui o Elon Musk. Cara, o Elon Musk, ele tem também coerência na sua comunicação. Ele já conseguiu um feito até então inédito, $1 trilhão em patrimônio. Isso já faz a imagem dele repercutir e as pessoas falarem sobre ele muito. E para ele continuar em alta, continuar tendo a sua comunicação, seu posicionamento sendo visto pelas pessoas, ele veio e trouxe e falou do seu próximo passo. É em busca do quadrilhão, que é em busca de algo que mais ninguém conseguiu. Que possivelmente, quando ele disse que seria o primeiro trilionário da Terra, as pessoas, pode ser que duvidassem, que teriam duvidado. E agora ele já está falando do seu próximo passo, que faz as pessoas também duvidarem. E aí isso fica claro no seu posicionamento, que ele quer que as pessoas acreditem nele, que ele quer que as pessoas sigam ele, e ele quer estar sempre em alta, porque ele falar isso, 3 dias depois de que ele conseguiu ser o primeiro trilionário do mundo, faz as pessoas voltarem a falar dele. E isso é genial no ponto estratégico de comunicação. Quanto mais a gente é visto, quanto mais a gente é falado, mais a gente fica em alta, mais a gente consegue reforçar o nosso posicionamento, mais a gente consegue atrair novos clientes. No caso dele, ele não precisa de clientes, mas eu estou traduzindo de uma maneira para você, né, para você utilizar essa mesma estratégia. Não precisa sair falando coisas mirabolantes, seus planos, seus próximos passos, mas precisa você pensar em maneiras de estar sempre em evidência, seja no Instagram, seja palestrando, seja buscando outras alternativas. Eu estou fazendo uma delas aqui no meu canal no YouTube, fazendo essa live. Me deixa em evidência, isso me posiciona. E isso é um baita posicionamento. Traz autoridade. Estou aqui há 1h45 falando com você. Então, essa estratégia do Elon Musk foi muito coerente com o seu tipo de posicionamento, e ele veio mais, não falou só sobre ser quadrilionário. Quer dizer, primeiro ele disse que queria ser quadrilionário, alguém comentou que ele precisaria de 998 trilhões, e aí ele disse que para conseguir isso, ele precisaria montar fábricas na Lua e em Marte. E ali também é o pulo do gato nessa estratégia dele. Não sei se foi a intenção, mas o que ele consegue fazer de análise dessa comunicação é o seguinte. Como eu falei ali no início, nem sempre a gente consegue mensurar a dimensão de 1 milhão, 1 bilhão, quem dirá 1 trilhão. O quadrilhão, então, impossível. 32 mil anos, deve ser 3 milhões de anos. Não fiz esse cálculo, depois você faz esse cálculo ali. Quantos segundos seria um quadrilhão de segundos? Mas voltando aqui. Então, para a gente conseguir mensurar o poder ele teria, que uma pessoa tem ao ter $1 quadrilhão, ele fez uma analogia, ele contou uma história, teve uma estratégia que fez a gente conseguir imaginar o quanto é ter $1 quadrilhão, que é no fato de montar fábricas na Lua e em Marte. E isso foi genial. A minha capa, a thumbnail dessa live é Elon Musk genial ou lunático. Então, com relação à comunicação, ao seu posicionamento, essa fala foi genial, porque traduz o que é ser quadrilionário. Eu nem sabia como que seria falar essa palavra até então, mas olha só, ele faz a gente falar sobre isso e imaginar essa possibilidade de ser quadrilionário e ter bases na Lua, fábricas na Lua, em Marte. Para mim, Lua é mais interessante, chama mais atenção do que Marte, porque Marte é um um planeta onde pretendem colonizar. Isso parece mais alcançável, mas agora na Lua, parece que a Lua não deveria ser um ambiente onde se mexer. E aí, para mim, então, parece ser mais lunático falar em montar fábricas na Lua do que em Marte. Então, para a comunicação, em traduzir o quanto seria ter $1 quadrilhão, para mim, ele foi genial. Tenho mais anotações aqui que a gente consegue tirar de aprendizado dessa comunicação. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Então aqui, ó, mais um insight que eu anotei. A maioria das pessoas acha que posicionamento é parecer competente. Mas aqui, líderes extraordinários, eles costumam comunicar algo que vai além da competência. Eles comunicam direção, que é o que o Elon Musk fez. Ele se posicionou dizendo seus próximos passos, ou pelo menos o que ele sonha como próximos passos.
ou pelo menos traduzir a maneira que a gente vai entender o que é ser quadrilionário. Então, o nosso grande aprendizado com essa matéria, com essa manchete, talvez você não precise pensar em fábricas na Lua, mas precisa responder uma pergunta às pessoas ao seu redor e principalmente para você mesmo. Para onde você está levando o seu negócio? Qual é a sua Lua? Qual é a sua fábrica na Lua? Qual é o seu sonho, o desejo que você tem no momento que você se tornar milionário? No momento que você se tornar bilionário? Quais são os seus próximos passos? Isso é importante. Eu parei aqui porque eu estou pensando em mim mesmo. Quais são os meus próximos passos? Então, porque profissionais, eles comunicam. Eu presto serviço, mas pouquíssimos comunicam. Essa transformação é a que eu quero construir. E aí, quando você inclui o seu cliente nessa comunicação, fica muito mais poderoso. Essa é a transformação que eu quero construir para você. Qual que é? Pensa aí. Muito interessante essa percepção que a gente pode tirar de uma notícia que parece apenas que o Elon Musk é doido em colocar fábricas na Lua. Então, meu veredito é que grandes líderes não são seguidores apenas seguidos apenas por sua capacidade de executar. Eles são seguidos pela capacidade de comunicar uma visão que os outros ainda não conseguem enxergar. Talvez Elon Musk nunca construa fábricas na Lua, mas, ao comunicar esse futuro, ele reforça exatamente o posicionamento que construiu ao longo dos anos, o de alguém disposto a imaginar o impossível. Ele já tinha se imaginado como trilionário? Possivelmente sim, senão não teria acontecido. Tem outro veredito aqui que eu anotei. Eu acredito que seja isso.